Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, a Era Nova. Hoje, o nosso quarto encontro do estudo continuado do livro O que é o Espiritismo. Eu estou feliz porque hoje faz um mês que nós estamos aqui convivendo, interagindo energeticamente, você aí, eu aqui, e aprendendo juntos. E que nós possamos continuar juntos nesta estrada. Iniciando a nossa reflexão de hoje, eu vou trazer uma pequena citação do item 11 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. O item 11 é o duelo. E a citação que eu retirei breve dele é a seguinte: lembrai-vos de que vos será perdoado, segundo houverdes perdoados vós mesmos. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Repetindo, a clemência é irmã do poder. E ele finaliza da seguinte forma: os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. De Adolphe, bispo de Argel, em Marmente, 1861. O que Adolphe, o bispo, quer dizer aqui para nós? Que chegará um tempo do nosso desenvolvimento moral, espiritual, que nós vamos competir apenas pelo bem. Quem que vai exercer mais bem? E a gente chega nesse ponto, através do perdão, que é o conselho que ele dá acima, que é o conselho de Jesus, que nós perdoemos para que nós também possamos ser perdoados. Perdoar é libertar a nossa consciência, a nós mesmos, aceitar o que o outro fez, deixar ao outro a consequência daquilo que é dele e seguir em frente na nossa vida, sempre com a paz de consciência, exercendo de forma nobre e consciente o nosso livre-arbítrio e aquilo que nos cabe, fazendo o nosso dever com muita alegria. E com essa fala inicial, eu rogo a Jesus que derrame sobre nós, sobre mim aqui, sobre você que está aí, muita luz e muita paz neste instante, que nós possamos absorver o que será tratado no dia de hoje da melhor forma possível, que a nossa mente esteja aberta ao aprendizado e o nosso coração ao amor. Gratidão, ó Mestre, por estar aqui conosco, e que assim seja. Muito bem, hoje nós vamos ao nosso primeiro capítulo, Pequena Conferência Espírita. Primeiro diálogo, o crítico. Olha só, esta parte que nós vamos começar hoje a estudar. Antes, a gente vai fazer algumas observações. Primeiro, o crítico é uma personalidade psicológica, né? É a demonstração de uma ideia, da ideia de muitas pessoas. E o crítico, ele não está aberto verdadeiramente a receber os ensinamentos, a pedagogia proposta por Allan Kardec e a doutrina espírita. E ele tem em si apenas curiosidade. Quantas vezes nós, que já somos praticantes mais velhos do espiritismo, recebemos pessoas com esse perfil psicológico, né? Então, Kardec nos traz esse diálogo com esta pessoa, mas nos traz a reflexão do perfil psicológico, da pessoa que traz inerente, sim, apenas a curiosidade, a não abertura ao conhecimento, apenas a crítica realmente, né? A contradição. Por isso que a gente trouxe aquela reflexão inicial, que o crítico, ele traz em si uma rivalidade, ele traz uma contradição à ideia, mas que no fundo nós possamos sempre ter a nobre rivalidade do bem apenas na nossa vida, né? Que nós possamos ser luz, que a nossa luz seja luz, que a luz do outro também seja luz, e assim a gente vai construindo um mundo iluminado, que é esse o desejo do coração de Jesus, o governador espiritual do nosso planeta. Nós vamos seguir a nossa pedagogia do estudo. Nós vamos ler um trechinho, e eu sempre peço licença, porque nós trouxemos para vocês, a princípio, essa proposta de leitura deste livro, em pequenos trechos. Porque muitas pessoas que estão nos acompanhando não possuem a obra,
Mas já fica a dica que vocês conseguem essa obra por PDF. Vocês conseguem baixar, fazer o download dela de forma gratuita. No Google, vocês podem digitar o que é o Espiritismo, PDF, download, que vocês vão conseguir ter aí no computador, no celular de vocês, ou em qualquer casa espírita, né? Essa obra vendida. Se não tem, vocês podem encomendar nas livrarias que eles pedem para vocês, na cidade de vocês, ou até mesmo em livrarias online, né? Na FEB, na Federação Espírita. O site da Amazon também vende, né? Não é fazendo propaganda, pelo amor de Deus, gente, né? Só fazendo uma colocação da onde vocês podem adquirir caso vocês tenham interesse da obra, tá? Então, quem não tem a obra já fica mais facilitado, né? A gente vai fazendo a breve leitura e a pessoa já vai acompanhando todo o conteúdo da obra e reflexionando aqui junto com a gente, tá bom? Vamos seguir? Então, eu peço licença para começar a nossa leitura do diálogo, o primeiro diálogo de Allan Kardec com o crítico. O visitante é o crítico, tá? Ele não fala nome, né? Porque é uma personalidade. O visitante fala o seguinte, se dirigindo a Allan Kardec. Eu vos direi, Senhor, que minha razão se recusa a admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos e que disso estou persuadido. Não existem senão uma imaginação. Todavia, diante da evidência, seria preciso se inclinar. E é o que farei se eu puder ter provas incontestáveis. Venho, pois, solicitar de vossa bondade a permissão para assistir somente a uma ou duas experiências, para não ser indiscreto, a fim de me convencer se for possível. E Allan Kardec responde o seguinte: desde o instante, Senhor, que vossa razão se recusa a admitir o que nós consideramos fatos comprovados, é que vós a credes superior à de todas as pessoas que não compartilham de vossa opinião. Eu não duvido do vosso mérito, e não terei a pretensão de colocar a minha inteligência acima da vossa. Admitis, pois, que eu me engano, uma vez que é a razão que vos fala, e que esteja dito tudo. O que ele propõe aqui? Ele quer assistir um encontro, um ou dois encontros, para ele ter certeza que ele não vai mais contestar, né? Ele quer se convencer de que aquele fenômeno é real, de que aquilo existe, né? Ele quer iluminar a razão dele, mas Allan Kardec não discute, fala, não, se você está vendo com a sua razão, quem sou eu para falar o contrário? Porém, dada essa resposta, o visitante insiste da seguinte forma: todavia, se vós chegasseis a me convencer, eu que sou conhecido como um antagonista das vossas ideias, isso seria um milagre eminentemente favorável à vossa causa. Ou seja, o crítico, ele é contra, ele é antagonista, né? Ele é desfavorável, ao contrário das ideias. E ele se coloca superior. Isso seria um milagre eminentemente favorável à vossa causa. Mas Allan Kardec responde da seguinte forma: eu o lamento, Senhor, mas não tenho o dom dos milagres. Pensais que uma ou duas sessões bastarão para vos convencer? Isso seria, com efeito, um verdadeiro prodígio. Foi-me necessário mais de 1 ano de trabalho para que eu mesma pudesse estar convencido. O que vos prova que, se o sou, não o foi por leviandade. Aliás, Senhor, eu não dou sessões, e parece que vos enganaste sobre o objetivo de nossas reuniões, já que nós não fazemos experiências para satisfazer a curiosidade de quem quer que seja. Vamos primeiro pensar um ponto aqui. Allan Kardec fala declaradamente que para ele, e nós vimos isso, né, na fala anterior, foi necessário mais de 1 ano de estudo. Vamos relembrar que foi 1 ano intenso de estudo, de pesquisas, de que ele realmente duvidou do fenômeno, que ele precisou ir atrás, que ele precisou ver que inteligência estavam por trás das mesas girantes, que ele pegou lá mais de 50 cadernos. Lembra que a gente trouxe esse ponto lá na biografia? Né? E que ele analisou um por um, que ele analisou os pontos, para que ele pudesse, iluminado pela razão, ver que aquilo fazia sentido,
que aquilo tinha uma inteligência, um ser inteligente que os nossos olhos físicos não viam, por trás do fenômeno, responsável por aquilo que estava sendo produzido, né? E como nós temos a divindade na nossa consciência, ele sabia que temos um poder superior, que a tudo comanda, que a tudo governa, e ele se debruçou neste estudo por mais de um ano. Né? Não foi uma simples, eu vou lá, vou assistir uma demonstração e vou me convencer. Não, ele construiu esse conhecimento dentro dele. E ele fala de forma educada e clara: eu não construo milagres. E eu precisei 1 ano para me convencer. Não vai ser por 1 ou 2 sessões que tu vais se convenceres, né? Em outras palavras, ele fala assim. E ele deixa claro que ele não tem razões, o objetivo das reuniões espíritas não é para satisfazer a curiosidade de quem quer que seja. Vamos lembrar que o objetivo das reuniões é um objetivo sublime, um objetivo de auxílio aos nossos irmãos desencarnados e de aprendizado a nós encarnados, a fim de que todos, em conjuntos, possamos ir progredindo pela experiência, pelas comunicações, pelo aprendizado em si, pela convivência. E de que isso não é brincadeira, Allan Kardec deixa claro, né? Indo em frente, o visitante fala o seguinte: não desejais, pois, fazer prosélitos? Vamos lembrar o que é prosélitos? São iniciantes. E Allan Kardec responde da seguinte forma. Só um minutinho. Porque eu desejaria fazer de vós um prosélito, se vós mesmos isso não o desejais. Então, Allan Kardec, abrindo um parente, ele já tinha a plena consciência de que aquele crítico não queria ser um iniciante do espiritismo. Ele queria apenas criticar o espiritismo. Não era esse o objetivo dele. E Allan Kardec responde: eu não forço nenhuma convicção. Quando encontro pessoas sinceramente desejosas de se instruírem e que me dão a honra de solicitar-me esclarecimentos, é para mim um prazer e um dever responder-lhes no limite dos meus conhecimentos. Quanto aos antagonistas, que, como vós, têm convicções firmadas, eu não faço uma tentativa para os desviar, já que encontro bastante pessoas bem dispostas, sem perder meu tempo com as que não o são. A convicção virá, cedo ou tarde, pela força das coisas, e os mais incrédulos serão arrastados pelas torrentes. Torrentes aqui no caso no sentido de acontecimentos da vida, ok? Alguns partidários a mais ou a menos no momento não pesam na balança. Por isso não vereis jamais zangar-me para conduzir as nossas ideias aqueles que têm boas razões como vós para delas se distanciarem. Allan Kardec foi claro com ele, que ele, quando encontra alguém que tem sinceridade, ele vai no limite do esclarecimento dele, ele tem alegria e ele tem o dever cristão de instruir a pessoa que está com a razão, com a mente e com o coração aberto a receber os ensinamentos espíritas. Mas que ele não forçará o crítico a seguir, porque no fundo o crítico, né, como ele termina ali a resposta, que é apenas a contradição, e ele não quer estar em conjunto com as ideias espíritas, ao contrário, ele quer a distância, né? Aqui está a doutrina, aqui está a crítica dele, então ele quer essa distância, esse distanciamento. E Allan Kardec fala, não vai fazer diferença ter mais seguidores ou menos seguidores, até mesmo porque, o que ele quer dizer aqui profundamente? A doutrina espírita está nas leis da vida. Reencarnação, quer que creiamos ou não, nós estamos enquadrados dentro dela, porque é o que justifica a forma com que as pessoas e o planeta vivem, né? É o que justifica, como nós já comentamos em algumas ocasiões, uma criança morrer prematuramente, um acidente com alguém muito novo, muito querido, as injustiças sociais, né? Então, a reencarnação vai ser o ciclo, vai ser a forma pedagógica que Deus utiliza a reequilibrarmos nós mesmos e a nossa consciência com as leis da vida, né? O nosso mergulho novamente na carne, como
quando Jesus fala a Nicodemos que ninguém poderá ver o reino de Deus. O reino de Deus é a paz de consciência, é a luz, é a nossa felicidade. Felicidade é a paz de consciência, ou seja, é o dever retamente cumprido com alegria, se não nascer de novo. E se não nascer de novo, ele se refere à reencarnação, aos ciclos das reencarnações. Mas vamos lembrar o seguinte, que esses ciclos das reencarnações são uma parte do crescimento nosso espiritual. Eles fazem parte, né? É como nós vamos construir, vamos fazer um bolo, por exemplo, né? Nós temos os vários ingredientes até formar o bolo e deixar o bolo fofinho para que nós consumamos. Assim, eu sei que o exemplo foi muito pequeno, mas foi o que me veio agora, porque assim é conosco, né? Nós vamos pegar as várias experiências, que seriam os ingredientes do bolo, vivida cada vida, vamos juntar ela no nosso inconsciente, no nosso espírito, né? Vamos assar essa massa, assar no caso, nós aprendermos com os atritos da vida, com a convivência, com os amores, com os desamores, aprendemos a amar, a perdoar nas próprias vidas, nesse sentido, a fim de que nós nos tornamos aquele bolo fofo e gostoso, no sentido de nos iluminarmos, espiritualizarmos e estarmos prontos para servir a vida, servir a algo ou alguém, né? Eu sei que, como eu falei, o exemplo foi pequeno, mas ele foi relevante nesse contexto. Então, o que Allan Kardec fala? Que a convicção virá, cedo ou tarde, pela força das coisas, né? Pela força dos acontecimentos. E, os mais incrédulos, aquelas pessoas que realmente não acreditam, serão arrastados pela torrente. Em outras palavras, quantas vezes nós vemos as pessoas, não, eu não acredito, realmente não existe. Mas daí a pessoa tem um sonho profético, a pessoa tem uma inspiração, né, num momento de meditação, de algo que ela necessitava e de que ela não teria condições de buscar essa informação, mas que veio através da via mediúnica, através da inspiração. A pessoa pensou em alguém e alguém veio até ele, né? Ou a pessoa precisa realmente de uma resposta que é muito relevante à vida dela naquele momento, naquele contexto, e algo, alguém, um livro, uma história, uma música trouxe, né? Então, esses fatos é o que Allan Kardec se refere à torrente. Aí a pessoa vai falar assim, peraí, de onde veio? Por que tá acontecendo isso? Quem trouxe até mim? Entende? Então, automaticamente a vida vai nos levando a verificarmos que a vida não é só a carne aqui, que a vida não é só o que nós pensamos e o que nós produzimos aqui no mundo material, que a vida vai além, que as pessoas não se conectam de forma de coincidência ou à toa, sim que tudo é providência divina, que todos nós somos regidos e guiados por um Deus que nos ama muito, que sim, estamos enquadrados dentro da lei de justiça, de amor, de caridade, que sim, construímos a nossa vida com o nosso livre-arbítrio, mas escolhemos deste livre-arbítrio, né? Então, assim, Allan Kardec deixa claro, eu não preciso de mais ou menos seguidores. A vida em si vai trazer quem necessita trazer, né? As consciências vão amadurecendo aos poucos e quando querem. Neste caso, ele fala ao crítico, tu ainda não queres, em outras palavras, né? Seguindo, não queres ou não estás preparado, né? Seguindo, o visitante fala o seguinte, haveria, entretanto, no meu convencimento, mais interesse do que vós o credes. Quereis me permitir explicar-me com franqueza e me prometer não vos ofender com minhas palavras. São minhas ideias sobre o assunto, e não sobre a pessoa a qual me dirijo. Posso respeitar a pessoa sem partilhar sua opinião. Ele insiste, né? Ele vai além, ele fala assim, eu vou falar, mas estou falando do fenômeno, estou falando da doutrina, não estou falando para você, não se ofenda comigo, né? Ao passo que Allan Kardec responde da seguinte forma, o Espiritismo me ensinou a dar pouco valor às mesquinhas suscetibilidades do amor próprio e a não me ofender com palavras. Se vossas palavras saírem do limite da urbanidade e das conveniências, concluirei com isso que sois um homem mal educado. Eis tudo. Quanto a mim, prefiro deixar aos outros os erros, ao invés de os partilhar. Vedes,
só por isso, que o Espiritismo serve para alguma coisa. Eu vos disse, Senhor, não me empenho de nenhum modo em vos fazer partilhar minha opinião. Respeito a vossa. Se ela é sincera, como desejo que se respeite a minha, uma vez que tratais o Espiritismo como um sonho quimérico. Vindo para mim, dizieis a vós mesmos, eu vou ver um louco. Confessai-o francamente, isso não me melindrará. Todos os espíritas são loucos, é coisa convencionada. Pois bem, Senhor, uma vez que olhais isso como uma doença mental, sentiria escrúpulo em vô-la comunicar. E eu me espanto que, com um tal pensamento, vós procureis adquirir uma convicção que vos colocarás entre os loucos. Se estáis antecipadamente persuadido de não poder ser convencido, vossa tentativa é inútil, porque não tem por objetivo senão a curiosidade. Abreviemos, pois, eu vos rogo, porque eu não teria tempo a perder em conversas sem objetivos. Muito bem, Allan Kardec deixa a ele claro que ele se tocou, que ele já tinha uma ideia pré-concebida, que ele achava o espiritismo uma loucura, os espíritas um louco, que se ele fosse adquirir isso, ele ia estar também dentro deste número. Então, que ele não tentasse mais persuadir, né? Porque Allan Kardec já tinha visto que ele estava ali só por curiosidade, que ele não tinha um motivo útil. Vamos lembrar que quando Allan Kardec fala assim, abreviemos, pois eu vos rogo, porque eu não teria tempo a perder em conversas sem objetivos, Allan Kardec já está ensinando ele, mesmo que ele não tome essa consciência, e a nós também. Ele nos dá o direcionamento que a gente não perca o tempo, porque o que nós temos de vida? O tempo aqui na Terra. Então, se nós ficarmos perdendo tempo com discussões inúteis e estéreis, ou seja, que não vão levar a nada, que não vão produzir vida, que não vão produzir algo de bom, nós vamos estar perdendo a vida. Quando nós podemos utilizar este mesmo tempo para uma obra útil. Às vezes uma obra útil é nos silenciar, fazer uma oração, uma meditação, eis uma obra útil. Ou cuidar de um jardim, eis uma obra muito útil. Estamos cuidando dos nossos irmãos que estão no reino vegetal. Ou visitar um doente, ou ligar para alguém. Então, que ele está nos dando esse conselho de forma subliminar aqui. Aproveitemos o tempo com obra útil, não discutamos com a pessoa que não está preparada para essa discussão, né? É a mesma coisa que eu chegar para um cirurgião, um neurocirurgião. Eu sou apaixonada pela mente, pela neurocirurgia, mas não entendo nada, entende? Então não vai adiantar um médico vir me explicar coisas complexas. Não é que eu vou criticar, eu não tenho capacidade intelectual, eu não tenho esse conhecimento técnico, né? Eu não tenho esse conhecimento teórico que me leve a um nível de entendimento satisfatório sobre essa área da neurocirurgia. Por mais que eu goste, entende? É a mesma coisa, a gente não tem ainda, o crítico não tinha abertura naquele momento. E aí, bem no início, vamos voltar aqui um pouquinho, ele fala assim, o Espiritismo me ensinou a dar pouco valor às mesquinhas suscetibilidades do amor próprio, e não me ofender com palavras. Ou seja, não importa o seu orgulho, o seu egoísmo, o seu amor próprio, né? E eu não vou me ofender com palavras, tá tudo certo, né? Porque ele vai além, né? Ele adentra além desse amor próprio, além do individual. O Espiritismo é uma doutrina de cunho filosófico, científico, mas essencialmente moral e cristão. E o que Cristo nos diz? Amai-vos uns aos outros, perdoai os vossos inimigos, fazei o bem até o limite de vossas forças. Então isso é muito mais profundo do que meras discussões, do que meras críticas, né? Quanto a mim, prefiro deixar aos outros os erros, ao invés de os partilhar. Ou seja, se tem erros, então deixe para cada um os seus erros, mas não vamos ficar partilhando, né? Aí ele ainda justifica, vede só por isso que o Espiritismo serve para alguma coisa, né? Então, o Allan Kardec vai colocando na própria fala dele ensinamentos de profunda beleza, de profundo significado, de profundo objetivo e sentido, né? Basta ele refletir sobre essa fala,
Ele pegar esse escrito, ele analisar, olha, o que será que ele quis me dizer com isso aqui, né? Então, por que que ele colocou essa coisa aqui, ó? Confessei-o francamente, isso não me melindrará. Perdão. Ou seja, Allan Kardec fala no momento aqui da resposta que eu li para vocês, que ele não vai ficar com melindre, que ele não vai ficar assim intimidado diante da crítica, diante da fala dele, né? O melindre é, ai meu Deus, o que que eu faço aqui, né? Por que que falou isso? Ficar meio magoado, meio ofendido é ficar melindrado. Então, Allan Kardec falou, não, eu não vou me melindrar. Por quê? Porque ele tinha já dentro dele o conhecimento adquirido, a prova, a certeza de que aquilo era real, de que aquilo existia, de que o espiritismo realmente fazia sentido e que ele codificou, como a gente falou, ele escreveu aquilo que estava nas leis da natureza, né? Com o objetivo principalmente moral. Nunca vamos perder esse foco, né? O objetivo é cristão. Jesus nos trouxe a doutrina cristã, as leis de Deus. Né? Jesus não fundou nenhuma religião, os homens fundaram as religiões. Ele nos trouxe os princípios morais e a lei de Deus que está escrita na nossa consciência. Né? A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Todos nós, sem exceção, sabemos que Deus existe, que é uno, e sabemos das leis da natureza. Se nós prestarmos atenção no desabrochar de uma flor, nos ciclos das estações, no direcionamento dos animais, no instinto de cada um, nós vamos verificar que eles estão regidos dentro deles pela lei da natureza. Tudo evolui, tudo tende a um fim, né? E nós, como seres humanos, temos a reencarnação para esse fim do progresso espiritual. Eis o nosso destino final, né? Chegaremos a um tempo, e a gente antecipa até essa fala, que nós não vamos mais precisar reencarnar, né? Que nós vamos já estar um espírito puro, e vai demorar ainda, pelo menos eu falo por mim, vai demorar ainda aí milhares de reencarnações para que eu realmente, verdadeiramente aprenda a amar como Jesus amou, porque no Livro dos Espíritos, e depois a gente vai ver no estudo do Livro dos Espíritos, qual que é o modelo da humanidade e guia? Jesus Cristo. Então, quando a gente chegar no ponto que Jesus chegou, nós já vamos estar um espírito puro, um espírito elevado. Aí vai ser outra forma de condução do nosso progresso espiritual. Veja que o progresso espiritual é eterno, né? E nós aqui estamos ainda engatinhando, como se nós estivéssemos fazendo uma grande viagem. Saímos de Deus, simples e ignorante, e vamos voltar a Deus, né? Mas estamos em percurso, somos peregrinos de quem? De nós mesmos, do caminho do nosso coração, das pedras que nós construímos pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo preconceito, pela vaidade, pela crítica, pelo ódio, pela vingança, são as pedras de tropeço que nós construímos dentro de nós, que nós vamos saltar cada uma, que nós vamos construir dentro de nós o contrário, o amor, a caridade, a alegria, né, o compartilhar. Isso é progresso intelectual. Progredir é ir além. É ir além de quem? Do outro? Não, de nós mesmos. É hoje eu fazer melhor do que eu fiz ontem. E não é fazer melhor em comparação ao outro, é fazer melhor em relação a mim mesma. É analisar a minha fala, por exemplo, do vídeo anterior. Será que essa fala de agora tá melhor do que a anterior? Não, essa aqui tá pior. Não, então no próximo eu vou melhorar, entende? É aquela historinha, melhor o feito do que o não feito. Nesse sentido, estamos fazendo, não estamos? Então aqui estamos nos esforçando, estamos interagindo da forma que nos é possível e conveniente no momento, e assim nós progredimos. Assim nós vamos além de nós mesmos, assim nós nos superamos. Nesse sentido, o progresso espiritual é isso, é sempre nos superarmos, até o ponto de atingirmos o amor máximo. E o que nós vamos fazer quando atingirmos o máximo amor? O que Jesus fez por nós. Ele veio aqui, ele deu o seu sangue, que é o que purifica, que é a sua alma, né? Ele mudou o nosso padrão psicológico a partir do momento que ele se sacrificou por nós. Porque quando ele se sacrificou, aquela energia de amor irradiou pela humanidade toda. E quando a gente é impactado pelo amor, nós mudamos, né? Quando nós somos abraçados por alguém que amamos,
Não muda o nosso sentimento, o nosso sentir, o nosso ver, o nosso fluir pela vida? Assim Jesus fez conosco, assim como também fez com os capelinos que foram trazidos para cá e acolhidos por Jesus para que evoluíssem junto conosco, depois voltasse a capela, né? Isso a gente vê lá em Caminho da Luz, é uma outra obra espírita muito profunda de Emmanuel, vale muito a pena. Mas enfim, nosso objetivo é chegarmos ao amor, é chegarmos à luz, que Jesus falou: acenda a vossa luz, equilibre os vossos sentimentos, equilibrem o vosso coração, equilibrem os vossos centros de forças, para que eles se iluminem, para que eles se irradiem, né? Para que eles possam ser instrumento de ação do bem em prol das demais pessoas. E a vida faz sentido quando nós servimos, quando nós estamos a serviço da vida, a vida também fica a nosso serviço, não é mesmo? Ou seja, o amor em ação. Mas enfim, nós saímos um pouco aqui do nosso contexto da pergunta, porque nós já encerramos o nosso tempo. O meu objetivo é fazer estudos breves, que eu acho que é mais produtivo, que é mais tranquilo para vocês seguirem, né, escutarem, e para mim também fica mais leve, assim, nesse sentido da fala, e também a minha fala não vai se alongar tanto, não fica chata nem monótona, então a gente decidiu encerrar aqui, por isso que a gente saiu um pouquinho da discussão, né, a discussão não, a fala entre o visitante e Kardec, mas nós já colocamos aqui a nossa etiquetinha, aonde nós paramos, e nós vamos seguir do ponto onde nós paramos no estudo 5, na semana que vem, tá? Então, vocês fiquem tranquilos, que está tudo certo do jeito que está, tá bom? Eu espero que o estudo de hoje tenha sido proveitoso, eu espero que vocês tenham colhido coisas boas no coração, na mente de vocês. Convido a vocês a se inscreverem, a divulgarem, a curtirem, a compartilharem para que o YouTube veja a relevância deste conteúdo. Agradeço por vocês terem estado comigo e com Jesus até aqui. E fecho os meus olhos em sinal de gratidão e vou encerrar com uma pequena prece. Com licença. Mestre amado Jesus, obrigado pela sua luz, pelo estudo de hoje. Obrigado por ter estado conosco. Rogamos que você espalhe a sua luz, a sua paz na semana nossa de cada um de nós e que nós possamos te sentir caminhando ao nosso lado em todos os desafios evolutivos da nossa jornada espiritual. Gratidão, muita gratidão. Fiquem com Jesus. Até a próxima.